No assunto de hoje, falaremos sobre a história do Brasil, onde que o rádio, com a participação inclusive dos radioamadores, ajudaram a preservar a ordem constitucional e garantiu a posse do presidente da República. E atenção, ouvintes da Rádio Bandeirantes, informa em edição extraordinária o correspondente Renner. Notícias confirmadas de Brasília adiantam que o senhor Jânio da Silva Quadros acaba de renunciar ao cargo de presidente da República. Você viu aí que se trata então da renúncia do então presidente Jânio Quadros, e que tinha como vice-presidente o João Goulart, aquele presidente que depois foi deposto pelo golpe militar de 64. Bem, os militares, que eram os ministros militares do Jânio Quadros, não aceitaram a posse do João Goulart, e o João Goulart, na ocasião da renúncia do Jânio Quadros, isso no ano de 1961, estava em viagem na China, e quando soube-se da renúncia do Jânio Quadros, o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul e cunhado do João Goulart, começou então toda uma articulação para garantir a posse do presidente, do vice-presidente. Afinal, foi eleito para isso. E dentre essa circunstância toda foi criado então uma chamada campanha da legalidade, e também se criou uma chamada rede da legalidade. Então é aí que entra o rádio. Nesse vídeo aqui nós vamos usar algumas fontes, aí, principalmente o programa Memória da Rádio Bandeirantes de São Paulo, e nós vamos mostrar para vocês como foi o papel de atuação do rádio num aspecto técnico. Quanto à história desse episódio todo, com os detalhes, eu recomendo assistir um vídeo do canal Buenas Histórias, Buenas Ideias, não Buenas Histórias, do Bueno, em que ele explica detalhadamente quem foram os personagens, as circunstâncias históricas de tudo isso. Aqui nós vamos mostrar apenas o lado operacional de como foi essa rede da legalidade. Então, o contexto, para você entender melhor essa história, eu vou extrair então e apresentar aqui o áudio do programa Memória da Rádio Bandeirantes. Retomamos o programa Memória, recordando a chamada Rede da Legalidade. Com a diferença de 12 horas à frente do nosso horário, João Goulart ficou sabendo em Singapura da renúncia de Jânio entre a noite de 25 e a madrugada do dia 26, horário daquela cidade. E aqui no Brasil, Brizola já estava buscando apoio de todas as formas para a tese de que deveria assumir o vice-presidente constitucional. A partir desse momento, nós tratamos de ver se encontramos uma comunicação com o vice-presidente João Goulart. Não havia possibilidade. Ele estava na China, não havia como. Mas tratamos de buscar comunicações no Rio de Janeiro, Brasília, pelo país afora. Ele começou a contatar com os generais e ia falar. E eu cheguei a pegar algumas... entrava no gabinete dele, assim, meio discreto, e cheguei a ouvir alguns diálogos dele com os generais. Eu consegui uma ligação com o general Costa e Silva, que estava no Recife. General, a sua posição vai ser uma posição que vai marcar a história do Rio Grande do Sul. Ele ouviu isto e voltou. Disse: governador, eu já lhe disse que o senhor não telefone mais para cá. Foi tão grosseiro que eu digo: olha, general, claro que eu não vou telefonar, mas fique sabendo que eu o considero, que eu lhe considero um golpista
E um golpista... Que patifaria é esta que querem nos impor? A Constituição está acima dos interesses desses gorilas fardados, disse Leonel Brizola pelos microfones de emissoras de rádio que formaram, sob seu comando, uma denominada Rede da Legalidade. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade. Atenção, atenção, Porto Alegre. Atenção, governador Leonel Brizola, para a palavra do senador Moura Andrade. Atenção, Porto Alegre. Fala aqui o senador Auro Moura Andrade. Atenção, presidente João Goulart. Atenção, governador Brizola. O programa Memória vai focalizar, a partir de agora, o papel decisivo e pouco lembrado dessa denominada Rede da Legalidade, também conhecida como Cadeia da Legalidade. Ela foi formada no dia 28 de agosto de 1961, quando o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, requisitou os transmissores da Rádio Guaíba de Porto Alegre e, com uma metralhadora na mão direita e o microfone na esquerda, em frente ao Palácio Piratini, passou a fazer contundentes pronunciamentos conclamando o povo a defender a legalidade da posse do vice-presidente João Goulart. Surgem, já pelos círculos da República, ameaças de que se pretende perpetrar um golpe nas instituições. Isso é muito grave, meus patrícios. Mas exige nosso governo com muita calma e muita serenidade. Porque só com calma e serenidade é que nós defenderemos o bom nome do povo brasileiro. Tem que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções, com amor temos pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade. Usando as ondas médias e curtas da rádio, numa época que não havia internet e mesmo a telefonia era precaríssima, pouco a pouco Brizola foi duplicando e triplicando sua voz por intermédio de outras emissoras que passaram a formar em cadeia em pouco tempo, atingindo todos os rincões brasileiros, compondo a grande resistência nacional à ação dos generais golpistas. Estava formada a Cadeia da Legalidade. Aqui em São Paulo, além da Bandeirantes de João Saad, as emissoras associadas de Assis Chateaubriand, de imediato, passaram a integrar aquele pool. Atenção, atenção todo o Brasil, atenção Porto Alegre. Pela difusora São Paulo, o senador Auro Soares de Moura Andrade vai fazer uma importante comunicação. Atenção, atenção Porto Alegre, neste instante com um telegrama nas mãos, o senador Auro Soares de Moura Andrade. Esse episódio todo se passou no ano de 1961, agosto e setembro de 1961. Lembre-se que em 57 foi lançado o Sputnik, né? Então a comunicação via satélite não existia, ou pelo menos não tinha para uso comercial, para uso civil. Também não existiam as chamadas redes terrestres de micro-ondas. Aqui no Brasil apareceu bem no finalzinho da década de 60. Então, a comunicação a longa distância por telefonia era complicada, porque era basicamente via cabo, não havia essas redes terrestres de micro-ondas. Então, se fazia como? Se fazia ou por rede telegráfica de cabo, ou rádio, telegrafia e rádio, né? Bem, então, instalado essa crise institucional aí, em que o governador Brizola queria que o vice-presidente assumisse, 3 ministros militares de um presidente que renunciou, portanto, questiona até a legitimidade dele estarem no posto ainda, não queriam que ele assumisse, e se instala então essa crise institucional, e em qualquer situação de conflito, a comunicação é elemento essencial. Em qualquer situação aí emergencial, a comunicação ela é essencial. Bem,
que aconteceu, né? A partir do momento que lança-se essa campanha da legalidade, junto vem a rede da legalidade, em que o Brizola pega e começa a utilizar os transmissores da Rádio Guaíba, e as pessoas passam a se comunicar por isso. E, obviamente, vai estar circulando informações da parte contrária por outros caminhos. E, nesse contexto aí, os radioamadores começaram a avisar o governador Leonel Brizola de que o general Odílio Diniz, que era o ministro do Exército na ocasião, queria que o comandante do Terceiro Exército simplesmente sufocasse o movimento do Rio Grande do Sul, acabando com o governador e tudo mais. Esse general aí do Terceiro Exército acabou se aliando com a rede da legalidade, com a campanha da legalidade, então foi um general legalista, e também a sociedade porto-alegrense, principalmente na figura do bispo lá de Porto Alegre, não me recordo o nome dele, também aderiu. Então ficou uma campanha muito massiva. E o rádio, as pessoas, a partir do momento que depositam sua palavra nas ondas rádio, que é escutado por modulares, essas pessoas, quem tem caráter, obviamente, né, vai respeitar suas palavras. E foi dentro desse contexto que a campanha se desenvolveu. Então essa participação dos radioamadores fica bem claro nesse depoimento do então governador Leonel Brizola. Às 6 horas do dia 28 de agosto de 1961, o ministro da Guerra, Odílio Denis, enviou ao comandante do Terceiro Exército, general José Machado Lopes, ordens para que a rede da legalidade fosse silenciada e, se para isso fosse preciso, que ele mandasse bombardear o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. Leonel Brizola, mais tarde, confessou que não acreditava muito que aquela ordem fosse cumprida. Eu li aquele relato do rádio amador, não levei muito aquilo ali a sério, porque eu achava praticamente determinando que eles fechassem o cerco em torno do governo do Estado, silenciassem o governador. Dali um pouco outro aviso, mais outro aviso, mais outro. Bom, o último que chegou já era um radiograma explícito, que não há mais diálogo. As ordens ali eram para esmagar o governo do Estado. Nesse artigo das pesquisadoras Ana Maria Zamin e Vera Lúcia Spácio Radatz, eu encontrei então uma pesquisa que elas fizeram de como se desenvolveu no interior do Rio Grande do Sul a chamada rede da legalidade e a participação específica dos radioamadores de Santa Maria. Então foi encontrado na Câmara de Vereadores de Santa Maria esse comunicado feito pela Associação Santamariense de Radioamadores, em que as pesquisadoras transcrevem aqui. É bastante interessante para entender como foi essa campanha e como a população mergulhou nela, aderiu a ela, e a participação aqui dos radioamadores, né? Olhem só nesse trecho então destacado. Apraz-me comunicar a Vossa Excelência que a União Santamariense de Radioamadores, reunida em sessão extraordinária, resolveu, por unanimidade de votos, colocar à disposição dessa comenda Câmara todos os seus operadores e respectivos equipamentos. Nossos radioamadores atenderão a determinações desse legislativo, em qualquer hora do dia e da noite, sempre que solicitados, em nome da legalidade. Então, se a gente pega esse contexto dos radioamadores, a gente percebe aí que havia necessidade, então, da comunicação, e a comunicação era feita basicamente em ondas curtas, tá? Seja pelos radioamadores, seja pela radiodifusão sonora e rádio comercial. Aí tem um problema bastante interessante, que é o efeito da propagação. As ondas curtas, elas foram amplamente utilizadas na década de 60, praticamente as grandes emissoras de rádio, todas elas transmitiam, além das ondas médias, também em ondas curtas.
em pelo menos em 2 ou 3 bandas. 2 é quase certeza, 49, 25 metros, 31 metros, algumas em 19 metros. Isso porque nas ondas curtas há um comportamento ao longo do dia de banda para banda. Então, a atuação do Sol, o tamanho da frequência, a mudança da camada ionosférica faz com que a propagação das ondas curtas tenha comportamentos variados. Então, determinadas horas do dia uma banda não pega, a outra vai pegar. Então, essas emissoras, elas se utilizavam de várias frequências em ondas curtas. Bem, então a questão é que nem sempre a transmissão chegava em todos os locais no mesmo horário, no mesmo dia. E aí entra a chamada rede da legalidade. O que é uma rede, né? Então imagine lá a rede do pescador, a rede lá do goleiro. Você tem nozinhos, onde um nó liga ao outro, liga ao outro, liga ao outro, né? Eles fizeram basicamente a rede de rádio, eles fizeram isso. Transmitia de um local retransmitia para o outro, e assim foi desenvolvido a rede da legalidade. E aí se fazia o fenômeno da QSP, que funciona desse modo aqui. Então nós temos uma estação de rádio A, nós temos uma estação de rádio B. Imagine a seguinte situação: a estação de rádio A está tentando transmitir para a estação B. Entretanto, eles têm uma dificuldade de comunicação aqui. O sinal não chega legível ou nem chega. Nesse caso, então, nós temos um problema de comunicação aqui. Entretanto, nós podemos ter a estação de rádio C. Essa estação de rádio C está escutando a transmissão da rádio A e também ela escuta a transmissão da rádio B. Então imagine que essa estação aqui, a C, está escutando a A chamando a B e escuta a B chamando a A. O que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo que a gente chama na radiocomunicação de QSP, ou seja, uma ponte. Então, na época da campanha da legalidade, as autoridades que estavam nesse ponto tentavam se comunicar aqui desse ponto, notadamente Brasília, e a gente vai perceber que eles tentam se comunicar e não conseguem. Então, entravam emissoras intermediárias que faziam essa retransmissão. Então, a mensagem que vinha dessa aqui era retransmitida para cá e dessa aqui era retransmitida aqui e vice-versa. Essa aqui, então, sempre fazendo a QSP. Então, no contexto da rede da legalidade, aqui está Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e quem tem que dar posse é o Congresso Nacional, que ficava lá em Brasília. Então, lançada essa campanha, as autoridades aqui, principalmente Brizola, e com a vinda do Jango até Porto Alegre, eles tentavam manter então essa comunicação com Brasília. Tentava-se falar com Brasília, não se conseguia, aí a mensagem acabava sendo captada por São Paulo, por exemplo. Então, São Paulo, a mensagem de Porto Alegre chegava até São Paulo, no caso da Rádio Difusora e da Rádio Bandeirantes, e aí essas emissoras então de São Paulo, elas acabavam então retransmitindo e a mensagem chegava a Brasília. E o caminho inverso também então era feito. Tá? A mensagem de Brasília, saía a mensagem de Brasília, se chegava até São Paulo, chegava também aqui em Belo Horizonte, e essas emissoras acabam fazendo então retransmissões, e essas transmissões chegavam até Porto Alegre. Então essas são as QS pontes aí, ou seja, a QSP. Veremos agora então um áudio sendo transmitido de Brasília, tentando chegar até Porto Alegre, em que o senador Auro de Moura Andrade tenta avisar Brizola e João Goulart em que eles podem ir até Brasília tranquilamente. Atenção todo o Brasil, atenção Porto Alegre.
senador Auro Soares de Moura Andrade vai fazer uma importante comunicação. Atenção, Porto Alegre. Fala aqui o senador Auro Moura Andrade. Atenção, presidente João Goulart. Atenção, governador Brizola. São totalmente improcedentes quaisquer notícias relativas a dificuldades do voo. Acabamos de receber a presença do senhor ministro Marechal Denis, das autoridades aeronáuticas, do senhor presidente Ranieri Mazzilli, a declaração de que não é procedente que existam quaisquer aviões de caça em voo. Não há nada. Tenham fontes, asseguram a normalidade do voo. Venham tranquilamente. Desçam em Brasília. Aqui estamos esperando. Era a comunicação que eu deveria fazer diante do telegrama que acabei de receber de mão das autoridades e que vocês dirigiram indagando da situação. Podem vir tranquilamente, graças à determinação das forças militares, pela legalidade, graças à Constituição, graças à consciência nacional pela democracia. Palavras do senador Auro Soares de Moura Andrade, nesse histórico momento, mais um histórico momento em que vive a nação brasileira. Estamos deveras orgulhosos pela missão cumprida, dando ao rádio brasileiro maior projeção ainda, de divulgação de acontecimentos memoráveis, como este que acaba de ser destacado pelo senador Auro Soares de Moura Andrade, que, utilizando-se de nosso microfone, fez um alerta, uma chamada geral, diríamos assim, às autoridades de Porto Alegre, para que tragam até Brasília, sem temor algum, o presidente constitucional do Brasil, o senhor João Goulart, que está sendo apoiado integralmente pelas Forças Armadas, através de um comunicado já divulgado também com primazia durante o dia de hoje. Espera. Atenção São Paulo, atenção Armando Figueiredo, atenção nossa central informativa, atenção, as palavras do senador Auro Soares de Moura Andrade, gravadas aí em São Paulo, a pedido das autoridades, devem ser repetidas 1, 2 ou 3 vezes aí de São Paulo, com chamada para Porto Alegre, a fim de que a mensagem do senhor Auro Soares de Moura Andrade, em nome das Forças Armadas e do Congresso Nacional e ainda da Presidência da República, sejam captadas em Porto Alegre. Vamos assim ouvir o deputado Albino Afonso e em seguida novamente reproduzir as declarações do senador. Prossigo retomando o curso das ideias que eu vinha explanando. A mensagem, então, transmitida de Brasília não estava chegando até Porto Alegre. Algum motivo, né? Porto Alegre não respondia pelos transmissores daqui diretamente para Brasília. Então essa angústia aí, essa situação de falta de fechamento do diálogo, a rádio difusora de São Paulo, também a Bandeirantes e algumas outras, receberam a mensagem, captaram a mensagem de Brasília, e aí eles fizeram então o QSP tentando chamar Porto Alegre. Atenção, atenção, Porto Alegre. Atenção, governador Leonel Brizola, para a palavra do senador Moura Andrade. Atenção, Porto Alegre. Fala aqui o senador Auro Moura Andrade. Atenção, presidente João Goulart. No áudio a seguir, a gente vai perceber que Brasília está chamando São Paulo para que confirme ou não se Porto Alegre recebeu a mensagem do senador Auro de Moura Andrade. Atenção São Paulo, atenção São Paulo, atenção Fernando Pacheco Jordão, queira nos dar um sim para a repetição da mensagem do senador Auro Soares de Moura Andrade.
Quando então Brasília pediu para que São Paulo desse um sim quanto à mensagem transmitida pelo senador Moura Andrade, ele estava querendo saber se Porto Alegre, né, confirma o recebimento da mensagem, aquilo que a gente chama de QSL. Então você vai ver que Porto Alegre vai acabar respondendo para as outras emissoras, confirmando então, né, dando lá o QSL, que receberam a mensagem vinda de Brasília. Então a mensagem do senador veio via São Paulo, também via a rádio, por exemplo, Mairink Veiga do Rio de Janeiro, e chegou até Porto Alegre. Então, lá em Porto Alegre, eles vão acabar devolvendo a confirmação e a gente vai ver aí o áudio deles confirmando o recebimento em Porto Alegre da mensagem que partiu de Brasília. A Rede Nacional da Legalidade informa, compreendidos chamados anteriores, estamos recebendo pela terceira vez no Palácio Piratini a palavra do senador Moura Andrade. Compreendido, aguarde mais alguns instantes uma informação nossa com respeito à ponte. Atenção, falando a Rede Nacional da Legalidade. Compreendido, aguarde alguns instantes. Então, Porto Alegre pede um QRX, ou seja, espere que vão voltar a transmitir em breve. Então, no código Q, isso aqui é uma parada momentânea de transmissão. Você percebeu no áudio, então, que eles falam que ouviram por 3 vezes a mensagem do senador. E por que 3 vezes eles ouviram? Porque tinha um monte de emissoras transmitindo, lembrando que, então, na época não tinha data e horário combinado. Não se funcionava como é hoje, com telefonia, horário tal, você me escuta, ou você combina isso. Eles foram jogando no ar, esperando que em qualquer momento a mensagem repetida diversas vezes fosse captada. Então, em Porto Alegre, eles vão confirmar. Então, que ouviram por 3 vezes essa mensagem aí. Então, eles mandaram o QSL, a confirmação do QSO, né, ou seja, da mensagem, ela chegou até Porto Alegre, e aí essa confirmação ela é retransmitida então para Brasília, então São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras emissoras dessas cidades aí, dessa rede da legalidade, fazem chegar até Brasília a mensagem que Porto Alegre escutou o QSO dado pelo senador Auro de Moura Andrade. Atenção, atenção, Brasília! A mensagem do senador Auro Moura Andrade acaba de ser ouvida no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Atenção, Brasil, para a mensagem que transmitiu a Rede da Legalidade em transmissão direta do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Então foram 14 dias de angústia nesse sistema de comunicação, em que as emissoras ficavam o tempo inteiro no ar aí e fazendo o QSP, né? Lembrando então que Porto Alegre não conseguia falar diretamente com Brasília, né? E nem Brasília conseguia ter uma comunicação direta então para Porto Alegre. Bem, então as transmissões feitas de Porto Alegre foram chegando então em São Paulo, foram chegando no Rio de Janeiro, vão chegando em Belo Horizonte, e nessa capacidade de transmissão aqui, as pontes sendo feitas entre as emissoras, a Brasília então recebe a mensagem e acaba então fazendo a confirmação, dando um QSL, né, dizendo que recebeu a informação de Porto Alegre, e aí vai-se, dentro desse contexto de comunicação, retransmissão, vai se consolidando um entendimento que acaba desembocando, então, desaguando na posse do João Goulart. Atenção, Brasil! Atenção, senhoras e senhores, ouvintes de todo o Brasil! Atenção, Porto Alegre! Atenção,
Rede Brasileira da Legalidade, aqui em Brasília, já foi comunicado ao senador Auro Soares de Moura Andrade de que a sua mensagem foi captada no Palácio Piratini. Foi informado o senador Auro Soares de Moura Andrade de que a sua mensagem foi captada pela Rádio Guaíba, pela cadeia da legalidade no Palácio Piratini e, portanto, ouvida pelo governador Leonel Brizola, pelas autoridades militares do Terceiro Exército e pelo senhor João Goulart. O senador Auro Soares de Moura Andrade, dentro de instantes, será trazido ao nosso microfone para ouvir à viva voz essa mensagem da Rede Brasileira da Legalidade. Entre mentes, aqui em Brasília, prosseguem os esforços para o esclarecimento da situação, assegurando-se a disposição das autoridades no sentido de que o senhor João Goulart, quando chegar a Brasília, estará cercado das mais amplas garantias, reconhecido que é por todos os setores das nossas Forças Armadas, do nosso Poder Civil e demais setores da opinião pública, como o autêntico presidente da República. Então havia uma redundância de mensagens transmitidas de um lado, ia passando de um para o outro devolvia e ficava fazendo essa confirmação, né? Um diálogo aí bastante complexo, né? E diante de uma grande gravidade. Então estava todo mundo ligado nos rádios e os radioamadores estavam aí, né, nesse meio, né? Além disso, lembrando que havia a possibilidade, inclusive, de um conflito armado, né? O Terceiro Exército falou que não ia aceitar lá o comando central vindo de Brasília. O Terceiro Exército ele tem sede em Porto Alegre. E então foi se desenvolvendo esse diálogo através dessas emissoras de rádio. O importante é que essas emissoras aderiram à campanha da legalidade e não aceitaram lá, então, que um grupo pequeno de militares impedisse que a regra constitucional aí, que na vacância da presidência o vice-presidente assume, e vai então levar até a posse do presidente João Goulart. E aí começa outro problema, né? Porque ele tinha que sair de avião de Porto Alegre até Brasília, e a segurança no voo, quer dizer, a Brizola e o João Goulart estavam desconfiados, né? Eles não tinham muita certeza da segurança do voo, e nessa parte de certificação dessa segurança, com medo de ser abatido, o avião ser abatido, coisa nesse sentido, eles aguardam então receber a mensagem de Brasília, então, quando eles partem para chegar até lá, né? Eles fazem uma escala em São Paulo para depois chegar em Brasília. Voltamos a repetir a mensagem do engenheiro Leonel Brizola, dirigida ao senhor Rainieri Mazzilli, presidente interino da República, ao senador Auro Moura Andrade e ao governador de Goiás, senhor Mauro Borges. Atenção para a mensagem do governador Brizola. Dr. João Goulart esteve 3 horas no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. A Varig não realizou o voo porque não havia segurança na rota, inclusive porque aeroportos de São Paulo estavam interditados. Somente agora é que chegou mensagem pela Varig de parte do brigadeiro Travasso, esclarecendo e contendo autorizações necessárias à segurança do voo, que dentro em pouco daremos hora provável da chegada do senhor João Goulart a Brasília. A Cadeia Nacional da Legalidade transmitiu mensagem do governador Leonel de Moura Brizola ao senhor presidente interino Rainieri Mazzilli, ao senador Auro Moura Andrade e ao governador Mauro Borges. Atenção, atenção, Rede Nacional da Legalidade. Acabamos de receber o último boletim transmitido aí do Palácio Piratini. Aguardamos novas mensagens. Alô, Rede Nacional da Legalidade, o último comunicado, transmitido diretamente do Palácio Piratini, foi diretamente para o ar, pela rede de emissoras que nesse momento
volta a transmitir de Brasília com Carlos Espera e José Carlos de Moraes. E atenção, atenção, Brasil! O senador Auro Soares de Moura Andrade, em companhia do senador Lino de Matos, aqui está chegando. E vamos colocá-lo a par de todos esses entendimentos. Aqui está o companheiro José Carlos de Moraes, trazendo o senador Auro Soares de Moura Andrade. Atenção, portanto, amigos, aqui ao lado do senador Auro Soares de Moura Andrade, vamos à contestação da mensagem. Atenção, Porto Alegre. Atenção, Porto Alegre. Atenção, governador Brizola. Muito bem recebida a sua mensagem. Entendido que durante 3 horas, presidente João Goulart aguardou o aeroporto as notícias a respeito de desinterdição ao campo de São Paulo. Confirmado. Então, conforme você escutou, com a garantia vinda lá de Brasília, pelo presidente da Câmara dos Deputados, que era o Mazzilli, e também pelo Auro de Moura Andrade, eles partem, né, fazem o voo, chegam a Brasília, e aí tem toda essa narrativa da chegada no aeroporto lá de Brasília do então presidente João Goulart. Senhoras e senhores, voltamos a transmitir diretamente de Brasília, na palavra de Carlos Espera e José Carlos de Moraes. Alô, Brasília! Alô, alô, São Paulo, alô, alô, Brasil! Positiva-se agora neste instante. 20 horas e 20 minutos no aeroporto de Brasília, a aterrissagem de um caravelle da Varig. Para não cometermos mais um engano muito próprio nesta agitação aqui reinante, com os nervos à flor da pele há muitos dias, para não nos enganarmos, apenas podemos informar que o caravelle que chegou aqui ao aeroporto de Brasília. Segundo fomos informados, é nele que viaja o senhor João Goulart. De fato, as autoridades já se postam ao lado da escada, positivada agora a chegada às 20 horas e 20 minutos no aeroporto de Brasília. Risquem outro horário, risquem o horário, porque o horário é este, 20 horas e 20 minutos. É isso aí. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Grande 73.